A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus, aleluia. Obrigado. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia. Muito bom poder estar aqui na presença do Senhor. Ele tem algo para as nossas vidas nesses dias, amém? Quem crê nisso? Eu creio que Deus tem algo para mim, para você nesses dias, e Ele está fazendo tudo através da sua palavra, amém, irmãos? Através da sua palavra, Ele está movendo na minha e na sua vida nesses dias. E se a gente entender esse propósito, a gente entender a maneira que Deus está agindo, não tem como a gente não, na verdade, viver uma experiência com Deus. Amém? Vamos de novo, se nós entendermos o quê? A maneira que Deus está agindo, não tem como a gente não viver uma experiência com Deus. Amém? Graças a Deus. Eu acho que tem que pôr um retorno aqui, tá sem retorno. Aqui tá, aí tá, né? Mas aqui não tá chegando nada. Aumentei aí, Maurício, para mim aqui. Hã? Ah, desconectou, tá bom. Então vamos lá. Quero falar hoje, nós estamos nesse 2024, ano do acesso. Então nós estamos falando sobre acesso, sobre tomar posse de algumas coisas no Senhor. E Deus tem nos ensinado. Domingo passado nós estávamos aqui e compartilhamos de uma palavra poderosa. Quem lembra, irmãos? Da mulher que clamou ao profeta e saiu com o seu milagre, sim ou não? Ela foi só com derrota e saiu, fala comigo, vitoriosa, amém? O que você quer dizer com isso, pastor? Que não importa a maneira que você chega, o que vai determinar é a maneira que você se comporta aqui dentro. Vai determinar a maneira que você vai sair, entendeu isso aí? Então a maneira que eu entro aqui, não, na verdade não importa. O que importa é a maneira que eu vou me comportar aqui dentro. Na hora da adoração, na hora do louvor, na hora da palavra, na hora da abertura. Porque a palavra, ela vai nos direcionando a receber de Deus. Quem crê nisso, irmãos? O louvor vai nos direcionando a tomar posse daquilo que Deus tem para nós, no nome de Jesus. E quando eu entendo isso, eu me ligo em nome de Jesus, irmãos, nessa palavra, e essa palavra, ela vai em nome de Jesus manifestar na minha e na sua vida. E isso é que vai, fala comigo, fazer toda a diferença. Em nome de, fala assim, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar hoje, irmão, sobre acessando, fala comigo, acessando Jesus. Fala comigo, o acesso de Jesus. Fala comigo assim, em nós. Fala, gera transformação. Então vamos lá. Quando Jesus me acessa, o que é que gera? Quando eu acesso Jesus, fala, gera salvação. Viu a diferença? Quando eu acesso Jesus, quando eu vou para Ele e o aceito, gera o quê? Vamos lá, você precisa entender isso, para você entender a mensagem. Vamos de novo? Quando eu acesso Jesus, o que é que gera? Fala salvação. Fala, eu já estou salvo. Não, irmão, fala forte, senão o diabo te pega. Fala assim, eu estou salvo. Aí, irmão, que isso? Você vai ficar de lado, ficar dando mole? Fala firme, irmão. Fala, eu estou salvo. Mas que isso, você não está salvo, não? Irmão, a única coisa que eu tenho certeza é que eu estou salvo. Mais nada eu tenho. A única coisa que eu tenho certeza é que Ele morreu e eu aceitei, ressuscitou, e por isso nós vamos ressuscitar com Ele. É a única certeza que nós temos. Quem está entendendo, irmão? Então eu tenho convicção de quando eu acessei Jesus, gerou salvação. Agora, o que fala comigo assim? O que precisa ser feito? Fala assim, eu permiti Jesus acessar a minha vida. Fala assim, a minha casa. Fala, a minha família. Porque isso vai gerar, fala comigo, transformação. Fala para o seu irmão, transformação é uma chave. Fala assim, para a sua vida. Fala assim, para uma vida de vitória. Entenda isso, conforme Deus te transforma, você vai vivendo vitórias. Quem está entendendo o mistério? Conforme Deus vai te transformando, você vai subindo, você vai avançando, você vai rompendo, você vai, na verdade, tomando posse de coisas, e isso, em nome de Jesus, vai gerando na minha e na sua vida vitórias. Então entenda, eu só estou aqui porque eu fui transformado em várias áreas. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmãos? Você só está aí porque você foi transformado em algumas áreas da sua vida. Então conforme eu vou deixando Jesus entrar, Ele vai o quê? Fala comigo, me transformando. Entenda isso, olha que coisa forte. Porque fala assim, eu creio, fala eu creio. Quando você entrou nessas portas, entrou no templo, entrou na onde?
A porta estava aberta ou não? Sim ou não, irmão? A porta estava aberta? Então, quando nós entramos na onde? A porta, fala comigo, estava aberta. Depois que você entrou no templo, fala assim, eu preciso entrar no culto. É duas coisas diferentes, irmãos. Entrar no templo, a porta estava. Para entrar no culto, e um culto, fala comigo, espiritual. Porque, entenda, desde quando você entrou aqui, o culto é espiritual. Quem está entendendo, irmãos? Então, entende, se eu fico num culto espiritual, carnal, o que é que acontece? Hã? Fala, perca de tempo. Fala, é tolice. Fala, é ser nécio. Entrar no ambiente que é espiritual e ficar de que jeito? De maneira carnal. Fala, não vai dar certo. Então o que eu preciso entender? Que para entrar no culto eu não tive nenhuma dificuldade. Tive? Porta aberta, entrei, sim ou não? Me sentei, arzinho soprando em mim, não é assim? Agora, para entrar no culto tem muitos adversários. Pensamentos, dificuldades, coisas que estão acontecendo, coisas que estão para a semana que vem, coisas que estão para essa semana que nós ainda não fez, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Coisas que a sua mente está trabalhando, você não consegue entrar no culto em momento nenhum. O louvor está te dando a direção, a palavra, a abertura está te dando a direção, e você não consegue entrar no culto. E talvez por coisas simples, para que 30 minutos depois, você tem para fazer, está te roubando o seu acesso. Fala assim, está me roubando o meu acesso. Qualquer coisinha rouba o nosso acesso de entrar no culto, irmãos. Tem uns que já vêm para o templo, mas por uma briga na casa com o esposo não consegue entrar no culto. Sim ou não, irmãos? Vem cheio demais de muita coisa, não consegue entrar na onde? No culto, irmãos. E a gente fica aqui ouvindo, mas infelizmente não acessando aquilo que está ouvindo. A gente está aqui participando da palavra, a palavra está sendo liberada e a gente não consegue entrar no culto. A gente não consegue acessar a presença de Deus, fala comigo, no culto. A gente não consegue sentir Deus, a gente não consegue ouvir Deus, a gente não consegue ter uma direção de Deus nesse ambiente. Isso é muito perigoso, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Fala comigo, eu preciso. Fala, nós não podemos só entrar no templo. Nós precisamos entrar no culto. E o culto é espiritual. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, irmãos, eu tenho uma frase poderosa. Deus mostra o destino, mas nunca revela o processo. Vamos de novo? Deus mostra o destino, mas nunca revela. Entenda, o seu destino foi vir aqui. O culto é um processo. Quem está entendendo, irmãos? Então você veio com o destino de entrar. Você entrou. Dentro desse culto existe um processo. Deus sempre vai revelar o destino, mas nunca vai revelar o processo, aquele que você tem que passar. Quem está entendendo isso aí, irmãos? Olha para você, coisa forte. Para muitos aqui, enfrentar um leão e um urso é um problema, sim ou não? Sim ou não, irmão? Para Davi não foi. Foi um treinamento. Para que no futuro ele pudesse enfrentar um gigante. Então a maneira que você entrou ali, os leão e os ursos que você já enfrentou, vai determinar a sua posição diante dos gigantes que vão se manifestar. Então Deus vai revelar o que? Fala. O destino. Mas nunca revela o processo, irmãos. O processo Deus, fala comigo, não vai revelar. Davi lá na frente entendeu porque matou o urso e porque matou o quê? Leão. Lá na frente ele teve que falar para Saul, Saul, eu estou pronto. Por quê? Fique tranquilo, para mim não é nada, eu já enfrentei um leão, já enfrentei urso. Entenda, os desafios nos faz crescer, igreja. Os desafios nos faz romper. Os desafios nos faz avançar. Os desafios, irmãos, nos faz em nome de Jesus crescer nele e na sua vontade. E num culto como esse, nós sempre falamos com muitos desafios. Sim ou não, irmãos? Eu anotei uma frase tão poderosa que ela diz assim, ó: a sua situação atual é parte do seu caminho, não o seu destino. Pegou aí? A sua situação atual é parte do seu caminho, não o seu destino.
Aquilo que você está passando agora, você não é fruto disso, nem resultado disso. Você não é fruto e nem resultado daquilo que você está vendo. Você é resultado e fruto daquilo que você está crendo. Então nós precisamos crer, igreja. Fala para o seu irmão, tem um culto acontecendo além desse. Não, você não acreditou não. Vamos de novo? Fala assim, tem um culto acontecendo além desse. Você não vai pensar que tem um culto que está acontecendo nesse momento, nesse ambiente, sem ser esse. É uma batalha espiritual no mundo espiritual a seu favor. Uma luta entre o bem e o mal, uma luta entre demônios e anjos, nesse momento, a seu favor. E a gente acha que está tudo certo. Não, irmão, existe uma luta acontecendo dentro desse ambiente, e ela é espiritual. Entenda isso, irmãos. E ela está ocorrendo a meu e a seu favor. Quando você entrou aqui dentro, você acha que o inimigo falou assim, vai mesmo, vai para a igreja. Quando eu estou feliz, você está cultuando. É assim? Os demônios falam, nossa, entrei mesmo, mas que bênção você está aqui hoje. Você pensou, a pombagira te recebe e fala para você, mas que bênção você nesse culto, que maravilha você está aqui, é assim? Não, irmãos, tem uma luta acontecendo, esse desânimo é parte disso. Quem quer desanimar a gente é o diabo, irmãos. O diabo, ele não quer nos destruir, ele quer nos distrair com muita coisa. Nós já entramos no culto distraindo, de a verdade, distraído total com muitas coisas. O diabo, a função dele não é só nos destruir, ele quer nos distrair. Porque uma pessoa distraída perde seu propósito. Uma pessoa distraída perde o seu destino. Uma pessoa distraída perde, entenda isso, grave isso, uma pessoa distraída perde aquilo que Deus tem para a vida dela. Quem está entendendo isso, irmãos? E o quanto nós temos mandado, fala comigo assim, distraídos, sem entender o propósito. Então entenda, aqui existe um culto acontecendo além desse aqui. Então se vem aquele desânimo, aquela tristeza, irmãos, não é de Deus para a sua vida. O que Deus quer é que você firme no seu propósito. É que você levante a sua voz e fale, Deus, eu creio, eu vou receber hoje. Esse espírito de desânimo não tem parte na minha vida. Esse fracasso que eu estou pensando não tem parte na minha casa. Essa perseguição que eu estou vivendo, ela não é, na verdade, parte da minha vida. É algo que vai passar. Fala para o seu irmão, vai passar. Fala para o seu irmão, fiquei sabendo que tem boas notícias a seu respeito. Não, fala bem forte, fala para ele, irmãos. Fala aí para ele. Fala assim, eu fiquei sabendo que lá do céu Deus tem boas notícias a seu respeito. Olha, irmão, que poderoso. Eu creio nisso, irmãos. Aleluia. Você consegue ficar feliz com isso? Porque a gente tem vivido dias que só tem más notícias, sim ou não, irmãos? E eu quero profetizar isso sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus tem boas coisas para vocês. Deus tem boas coisas para a sua casa. Deus tem boas coisas para a sua família. Entenda isso, essa situação que está hoje, você não é resultado disso. Você está passando por isso. Uau, irmãos. Eu creio nisso. Quantos creem no nome de Jesus? Aleluia. Então fala comigo. Entrar no culto. Tem muitos. Fala assim, tem muitos. Fala comigo, adversários. Abre aí, 1 Coríntios 16, 9. Para você poder entender como que funciona. Isso aqui é espiritual total, irmãos. Olha que coisa forte. 1 Coríntios 16, 9. Quantos creem que esse culto é uma porta aberta? Quem crê? Hã? Mas olha o que diz o texto. Uma porta grande e eficaz se me... Então você concorda que a porta é aberta? Sim ou não? Mas muitos são o quê? Aí é que está o mistério, irmãos. Nós entramos a porta aberta, mas depois que você entrou, tem muitos torcendo para você não acessar, torcendo para você não viver, torcendo para você não crer, torcendo para você não acreditar, torcendo para você não tomar uma posição, torcendo para você não tomar uma ação, torcendo para você ficar na mesma coisa, com a mesma fala, ó céus, ó vida, só reclamando que esse ano foi isso, que esse ano foi aquilo, que nada deu certo, que você perdeu isso, que perdeu aquilo, que parece que não vai mudar, que nada vai mudar, que nada aconteceu. Entenda, essas falas não é de gente que crê, irmãos. É de gente que não está olhando, fala comigo, para a palavra. Entenda, irmãos, eu preciso, fala comigo, ficar olhando para onde? Eu creio, irmãos, fala comigo, esse culto é uma porta aberta. Só que tem adversário. Sim ou não, irmão? Tem muitos adversários torcendo para, fala comigo, para que não dê certo. Quem está entendendo, irmãos?
Aquela mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou só 3 adversários. Fala assim, 3. Porque aquilo ali, fala comigo, era um culto. Tinha uma multidão com Jesus, não tinha? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tinha alguém que estava sofrendo muito, que era ela, sim ou não? E dentro do sofrimento, fala comigo, ela ouviu falar. Dentro da dificuldade, ela ouviu falar de Jesus. Olha que coisa forte. Dentro da dificuldade, da situação adversa, daquela situação complicada, 12 anos sangrando, ela ouviu falar de Jesus. Então entenda isso. Tinha a multidão, tinha uma pessoa sofrendo, e essa mesma pessoa que estava em dificuldade ouviu falar que Jesus passaria naquele lugar. Porque o culto de Jesus, irmão, era em movimento. Assim, em movimento. Para você receber num culto de Jesus, você tinha que ter uma ação ou fazer alguma coisa. Não dá para ficar com cara de brisa, achando que não era para nós, achando que não é comigo, achando que não é para mim, achando que era o irmão fulano que tinha que estar aqui. Não dá, irmãos. O culto com Jesus era um culto, fala comigo, em movimento. Jesus andando com a multidão, aquela mulher, fala comigo, teve que andar. Mas para ela tomar essa decisão, a primeira coisa que ela na verdade enfrenta, isso, fala comigo, supera. Fala o tempo. Quando você espera muito, a primeira coisa de uma pessoa que está esperando muito é de se desanimar, é deixar de acreditar, é não confiar mais, é na verdade ficar esmurecido. Sim ou não, irmão? Era 12 anos sangrando, já tinha gastado tudo, passando tudo que a medicina daquela época podia fazer, ela tentou. A Bíblia fala que ela tinha posse, e tudo que na verdade a medicina podia oferecer, ela tinha tentado. Entenda isso, fala comigo, ela venceu, fala o tempo. Irmãos, o tempo, fala comigo, é a coisa mais perigosa que existe. Sim ou não, irmãos? O tempo traz a verdade, sim ou não? Mas dentro do tempo, alguns também morrem. Porque não sabe esperar, porque não sabe obedecer dentro do tempo da espera. Por quê? Se você está no tempo da espera, se você desobedece, você morre nele. Pegou a visão? Sim ou não, irmãos? Deus mandou esperar, a gente vai, não quer esperar, morre dentro desse tempo da espera. Porque não quis esperar. Então a gente acha que é simples, mas não é. Fala comigo, ela sofreu muito tempo. Fala 12 anos. Sim ou não? Depois de 12 anos, o que ela faz? Fala assim, tomou uma atitude. Irmão, 12 anos sofrendo. Quando ela ficou sabendo que Jesus passava por aquele lugar, entenda isso, ela toma uma atitude, fala comigo, de vencer o tempo. Esse tempo aqui hoje é um tempo, não é? De relógio, não é? Esse tempo aqui hoje de relógio pode mudar a sua história dentro do tempo da sua espera. Você não pegou? Eu peguei. Se você não pegou, eu peguei. Você sabia que esse tempo aqui é um tempo espiritual, mas também é um tempo físico? Por que ele é espiritual, pastor? Quando eu creio, aí ele se torna espiritual. Quando eu não creio, ele é um tempo normal. Pegou aí? Quem pegou? Eu vim num culto dentro de um tempo normal. Se eu acredito e aplico, é um tempo espiritual, e dentro de um tempo normal, eu apliquei a minha fé dentro de um tempo espiritual e saí com a minha bênção. Se você entendeu, você pegou. Fala a segunda coisa que ela enfrenta, fala comigo. Fala comigo assim, ela arriscou. O quê? Pergunta o quê? A sua própria vida. Entenda isso, irmãos. Não existe milagre sem correr risco. Fala de novo, não existe milagres sem a gente correr risco. Entenda isso. Nós precisamos entender que depois que ela vence o tempo, ela se arrisca naquele lugar. Por quê? Porque ela tinha um fluxo de sangue. Naquele dia, uma mulher com aquela situação, primeiro, não podia trocar no mestre, que era um rabono, uma pessoa santa. Não podia estar no meio daquele povo, o povo não podia tocar nela, porque senão ela estava nos dias que ela era considerada imunda, ela poderia ser apedrejada. Entenda isso. Qual que é o risco dentro desse tempo que você está passando? Quem está pegando? Você está arriscando alguma coisa nessa noite? Você está correndo um risco de alguma coisa aqui nesse ambiente? Você está correndo um risco de se expor, de dar um glória a Deus, de dar um aleluia, de agradecer ao Senhor pela instrução. Entenda isso, irmãos. Parece que tem gente que só funciona se passar risco. O risco da ameaça, o risco das coisas darem errado, o risco das coisas não funcionar. Tem gente que é assim, infelizmente, irmãos. Ela arriscou, fala comigo, a sua própria vida. Quando ela entrou, ela falou, agora ou é tudo ou é tudo. Quem está pegando aí, fala comigo, é tudo ou é tudo.
Pega a visão, irmãos. Primeiro ela vence o tempo, sim ou não? Depois ela arrisca tudo. E não existe milagre sem correr risco. Terceiro, fala terceiro. Fala comigo, ela enfrentou o medo. E para mim isso aqui é poderoso, irmãos. Porque, entenda isso. Ela enfrentou o medo de entrar no meio da multidão e depois ela enfrenta o medo de se manifestar depois que foi curada. Quem está entendendo o mistério? Então, primeiro ela entra, ela avança, enfrenta o medo. Depois que ela é curada, instantaneamente Jesus quis saber quem tocou. E é nessa hora que a Bíblia fala que ela estava tremendo, e tremendo de medo. E ela teve que se manifestar. Fui eu quem te toquei, na situação que eu estava, eu toquei na orla das suas vestes e recebi cura. Entenda isso, irmãos. Nós precisamos enfrentar nossos medos. Quem está entendendo, irmãos? Porque todo dia nós temos que matar um leão, sim ou não? Sei quanto a você. Tem dia que eu tenho que deixar um amarrado para outro dia. Sim ou não, irmão? Não é verdade? Tem dia que você pia ele bem piadinho e fala, amanhã eu te pego. Não é verdade, irmão? Porque é tanta dificuldade, é tantos leão, é tanta adversidade, que a gente precisa entender esse propósito, irmãos. Então fala comigo, nesse culto, ela enfrentou, fala comigo, 3 situações. No nosso culto a gente não quer passar por nada. Não é verdade? A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, a gente quer ouvir aquilo que a gente acha que precisa ouvir. Primeira coisa, a gente não quer ouvir aquilo que vai mexer com algumas verdades dentro da gente, que vai mudar a nossa estrutura, a gente não quer. Ou a gente só quer, fala comigo, só ouvir. Fala, isso não vai mudar nada, irmãos. Fala comigo, nada, nada, nada. Abra comigo aí a palavra, em João 2. Olha o que diz o texto. Eu falei de Jesus acessar as nossas vidas. João 2. Quem achou, diga graças a Deus. Olha o que diz o texto. Olha que coisa forte. Ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus para as bodas. E faltou o quê? Vinho. E a mãe de Jesus lhe disse: não tem o quê? Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse a quem? Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia o quê? Aludes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, as vasilhas. Encheram-nas até o quê? Em cima. E disse: tirai agora e levai aonde? Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água, feita o quê? Fala, transformação. Olha a coisa forte. Não sabiam os serventes que tinham o quê? Tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho o quê? Bom. E quando já tem, o povo já está alegrinho, sim ou não? Já tem bebido bem, então o inferior entra, sim ou não? Mas tu guardaste, até. Uau, fala assim, tu guardaste até o bom. Jesus, o quê? Jesus, o quê? Precipitou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Esse precipitou aí quer dizer, fala assim, adiantou. Vamos de novo, fala de novo, adiantou. Fala assim, Jesus adiantou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou o quê? E os seus discípulos o quê? Uau, fala assim, uau. Irmãos, agora eu vou te ensinar qual que é a diferença de eu entrar e de Jesus entrar. Quem está entendendo? De eu acessar Jesus, ser salvo, e de Jesus acessar a minha vida e me transformar. Quem está entendendo aí? Quem pegou? Quem precisa ser transformado nesses dias?
Não, quem precisa de uma transformação só em uma área da sua vida, só uma área, que Deus fala assim, eu vou transformar, e a sua vida nunca mais, fala comigo, será a mesma. Irmãos, a palavra, ela fala assim, ela é tão simples, fala comigo, ela é tão simples, de entender, que não tem como a gente não viver aquilo que eu vou te ensinar nessa noite. É simples demais, fala assim, é muito simples. A Bíblia vai dizer no 1 e no 2, que Jesus, fala comigo, foi convidado. Fala assim, convite. Fala assim, convite. Só eu posso fazer. Você já viu aquelas pessoas que se convidam? Você gosta disso? Você chama uma pessoa para sua casa, de repente ele chega com 2, 3, que você nem sabe quem é. Qual que é a regra? O convidado não. Então a gente detesta pessoas que convidam outras pessoas e chega lá sem avisar. Não te liga, fala assim, aumenta a água no feijão, te liga. Você gosta disso? Você acha bom? Você fez quando esse é uma fulano, encontrei ele e chamei ele para vir. Você fala, mas que bom. Você fala assim? Então entenda, irmãos. Convite, fala assim, só eu posso fazer. Aqui vem o mistério, irmãos. Olha que coisa forte. O Senhor vai aonde, fala comigo, é convidado. Pergunta ao seu irmão, você já convidou Jesus hoje? Irmão, isso aqui é muito forte, ó. O Senhor vai aonde é convidado. E esse milagre só aconteceu porque Jesus foi o quê? Convidado. Você já convidou Jesus hoje para sua casa, para sua empresa? Ah, pastor, eu já aceitei. Pois é. Aí é que está o nosso erro. A gente segue na nossa religião achando que o fato de ter aceitado vai ser transformado. Não, irmão. É o acesso de Jesus em nós que gera a transformação. Então você já convidou Jesus para sua casa, para sua vida pessoal, para o seu trabalho, para a sua família, você já convidou para a sua empresa, você já convidou para o seu negócio, você já convidou, irmão, para a sua vida espiritual, sentimental, conjugal, familiar, financeira. Entenda isso. Nós precisamos entender. Jesus precisa ser convidado. Entenda isso. Ele só vai se manifestar se for convidado. Isso aqui mexeu comigo. Eu falei, Senhor, esse é o mistério. Sim ou não, irmãos? Eu anotei aqui bem claro. Deixa Jesus, fala comigo assim, entrar. Fala assim, deixa Jesus acessar a sua casa, para que possa haver transformação. Eu fiquei pensando nisso, irmãos. E chuva é benção, viu? Sinal de vitória, viu? Chuva é sinal de vitória. Eu fiquei pensando, se você cresce que Jesus não está aqui, você estaria aqui? Hã? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas você crê que Ele está aqui? Sim ou não? Você tem convicção que Ele está aqui? Sim ou não? Então, se eu tenho convicção que Ele está aqui, convide Ele para entrar agora na sua vida. É isso que precisa, irmão. Isso é que precisa acontecer. Nós temos convicção que Ele está, mas nós convidamos Ele para entrar hoje aqui nas nossas vidas. É aí que está o mistério. Nós vem no automático, nós acreditamos que Ele está aqui, mas nós chamamos Ele para entrar onde Ele precisa entrar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Fala primeiro, é um convite. Fala assim, primeiro é um convite. Não, fala bem forte. Primeiro é um convite. Versículo 2, olha que coisa forte. Foi também convidado Jesus os seus discípulos para as bodas. Olha o versículo 3. E faltando o quê? A mãe de Jesus disse, não tem o quê? Vinho. Isso aqui é muito bom. Porque no versículo 3 explica o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer. Se você convidou, fala, se eu convidei, eu posso fazer. Entenda isso. Se Jesus está presente na casa, qualquer dificuldade que tem, eu levo para quem? Aí é que está o mistério, irmão. Jesus só recebeu a dificuldade porque ele estava na onde? Que foi convidado. Jesus não é invasor, irmãos. Ele precisa ser, fala comigo, convidado. Aleluia.
Quem está entendendo o mistério? Isso aqui, irmãos, eu fiquei bastante... Falei, Jesus... Sabe por quê, irmão? Tem gente que quer resolver os problemas de tudo quanto é jeito. Ele tenta de todo jeito. A última pessoa que ele consulta é Deus. Ele faz tudo quanto é coisa, tudo quanto é cambalacha. A última coisa que ele consulta é Deus. Sim ou não, irmãos? Ele dá um jeitinho lá, aqui, mente lá, resolve aqui, empurra ali, vai empurrando com a barriga. Tudo ele tenta fazer. A última coisa que ele faz é: Senhor, será que o Senhor está nisso? Será que isso é a tua vontade? Será que o Senhor tem isso aí para mim? Será que o Senhor está aqui dentro? Será que eu te convidei para isso? Tenta resolver de todo jeito, menos com Deus. Tenta resolver de todo jeito, menos com quem? Com Jesus. Por quê? Porque Jesus não está na casa do coração dele, irmãos. Jesus não está na casa da família dele, Jesus não está na casa do negócio dele, Jesus não está na casa, entenda isso, da vida dele financeira. Jesus não está na casa dele, porque ele não convidou. E na hora que o problema surgiu, o que a mãe de Jesus fez? Ela entendeu que ele estava no casamento, ele estava na casa. O problema não foi levado. Dava para fazer uma vaquinha e comprar o vinho? Sim ou não, irmão? Dava ou não dava? Só que era vergonha para aqueles dias. Era muito vergonhoso se fosse feito isso. Mas dava para fazer ou não dava? Sim ou não? Ela pensou em outra possibilidade a não ser Jesus? Porque ela já estava acostumada a acessar Jesus. Porque ele já estava na casa. Estou entendendo, Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei quanto a você, Jesus só vai transformar se ele estiver na casa, irmãos. É porque a gente quer que Jesus transforma de fora da casa. A gente fala, Jesus de fora só pode fazer, viu? Mas aqui dentro não vai dar, não. Porque quando ele entra dentro, ele descobre as dificuldades, ele sabe que não tem mais vinho. Acabou, irmão. Quem está entendendo? Vinho na Bíblia quer dizer alegria. Fala assim, alegria. A alegria do casamento tinha acabado, irmão. Já no primeiro dia. Fala assim, no primeiro dia, o casamento, a alegria tinha ido embora. Quem está entendendo, irmãos? Fala comigo, eu sei que eu preciso buscar Jesus. Sim ou não, irmãos? Fala, nós devemos levar a nossa dificuldade para quem? Para Jesus. Mas ele precisa estar na casa. Porque se ele não estiver na casa, infelizmente, nós vamos ficar, fala assim, quebrando cabeça. Sim ou não, irmãos? Você já parou para pensar que a mulher cananeia, ela quis levar Jesus para a casa dela? Sim ou não? Sim ou não? Porque a mulher dela estava demoniada, não estava? Ela falou assim, se eu for lá, a minha filha é curada. Sim ou não? Ele falou, não, mulher, grande é a tua fé, vai, tua filha está livre. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Irmão, Jesus tem que estar na casa do nosso coração. Nós caminhamos, irmão, tão no automático crente, nós caminhamos tão no automático religioso, que a gente nem convida Jesus para estar com a gente mais. A gente nem quer andar com Jesus mais. As dificuldades vão surgindo, a gente nem recorre a Jesus mais. A nossa primeira opção nunca está sendo Jesus, irmão, sempre qualquer outra coisa, menos Jesus. A gente caminha tão assim, ó, desbaratinado, que a gente nunca recorre a Ele. A gente só vem a Ele depois que tentou muita coisa, aí a gente vem a Jesus. A gente já, será, Senhor? A gente quer caçar Ele na casa e a gente não convidou Ele para entrar. Eu te digo uma coisa, Jesus precisa entrar na sua casa nessa noite. Jesus precisa entrar na nossa casa nessa noite. Porque tem horas, irmãos, que a gente entende que só Jesus pode falar assim, resolver. Olha a coisa forte, versículo 4. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu com? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse a quê? Aos quem? Fazei tudo que ele o quê? Deu a entender que ele não ia fazer, não deu? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Não dá a entender que ele não quer fazer? Mas entenda, toda casa que Jesus está, mesmo parecendo que ele não quer fazer, ele vai resolver. Eu recebo. Já viu aquele momento que você acha que parece que não vai resolver e de repente Jesus fala, eu vou resolver. Sabe aquele momento que você fala assim, meu Deus, mas parece que está tudo dando errado nesse ano, nada está dando certo. E Jesus fala, calma, eu vou resolver. Fique tranquilo. O ano ainda não acabou, irmãos. Deus não pode fazer. Quem crê nisso em nome de Jesus? Então aqui eu consigo entender, olha que coisa forte isso aqui. Jesus dá a entender que não ia falar comigo, fazer. Mas olha a firmeza de quem? Fala de Maria. É isso aqui que Jesus gosta. Fala assim, Jesus ama gente firme, fala gente firme. E ela falou assim, o que eu tenho contigo, mulher? Nem falou mãe, mulher, o que eu tenho contigo? Ela chamou-se a gente e falou assim, não importa, faça tudo que ele mandar. Jesus ama gente firme.
gente que tem firmeza, gente que é convicta, fala assim, que é convicta, gente que é igual o centurião, que falou: Senhor, não sou digno de ser debaixo do meu telhado, mas diz somente uma. O senhor não precisa ir, mas se a tua palavra for, está resolvido. Ei, irmão, porque ele entendeu que Jesus é a verdade, sim ou não? Ele é a palavra, irmãos, a palavra, Jesus é essa palavra, ele é o verbo encarnado, ele é a palavra manifesta. Isso aqui, irmãos, é algo tão profundo, tão simples, mas tão profundo, e a gente está tão distante de viver essas coisas, irmãos. Eu consegui entender aqui bem claro, irmãos, que Jesus ama gente firme. Quem está entendendo, irmãos? Gente fala assim, que insiste, fala que insiste. Gente que não fica desistindo no primeiro, o que eu tenho eu contigo? O que eu tenho a ver com esse vinho? O que eu tenho a ver com esse, eu estou aqui no casamento, o que esse povo não comprou muito? Sim ou não, irmão? Agora, Deus não gosta, irmão, de gente que fica só, igual a onda do mar, está lá em Tiago, sim ou não? É igual a folha seca, o vento vem e capota ele várias vezes, sim ou não, irmão? É igual a onda do mar que vai e vem, não, irmão, Deus ama gente firme. O que é uma pessoa firme? Uma pessoa que assume sua dificuldade. Uma pessoa que não fica fugindo, irmãos. Uma pessoa que não fica fugindo, porque foi mais, foi fulano, mais. Não, irmão, Deus ama gente que assume sua dificuldade. Gente que assume seus B.O. Gente que assume suas fraquezas. É verdade, eu estou com dificuldade, me ajuda, Deus. Deus ama gente sincera. Deus não nos chamou para ser perfeito. Deus nos chamou para ser sinceros. E é o que está faltando na igreja, gente sincera, irmão. Gente que para de ficar mentindo, enganando. Eu detesto esses crentes mentirosos, gente de conversa fiada. Eu detesto esses crentes assim. Vive uma vida de mentira, sempre está enganando, sempre está mentindo. Não consegue ficar sem mentir. Mentiu a primeira vez e nunca mais parou. A Bíblia fala em Tiago, você que mentia, para de mentir. Você que roubava, para de roubar. Você que não trabalhava, comece a trabalhar para que você possa ter o que na verdade que semear na vida do seu irmão. Está lá no livro de Tiago. Nós precisamos deixar Jesus entrar à igreja. O que não dá para aceitar é passar uma vida na igreja e nem para o inferno. Irmão, você é louco, não dá para entender isso não, não dá para entender? Não dá, irmãos. Nós precisamos, fala comigo, ser mais firmes, sim ou não, irmão? Firmes com o que, pastor? Contra o pecado. Fala um negocinho, até que Deus chegou, hoje eu cansei. Não vou pecar nisso mais não. Por que eu estou pecando assim? Porque onde está a minha fraqueza? Onde está a dificuldade? Chega, a partir de hoje eu parei de pecar nessa área. Não dou conta disso mais. Parei de viver isso. Parei de viver esse ciclo. Sempre eu estou voltando no mesmo lugar. Quem está entendendo, irmãos? Quem está pegando aí? A Bíblia vai dizer que João 8,32, conhecereis a verdade, a verdade? João 8,36, se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis. Deus nos chamou para andar livre, não escravos de nenhuma situação. Quem crê? Então você pode levantar amanhã ou hoje e determinar e falar assim, a partir de hoje eu estou cansado, mudei minha história, eu preciso ser firme nessa área, eu preciso ser firme nisso, eu não posso abrir mão disso, eu preciso determinar na minha vida e mudar minha história. Quem está entendendo, irmãos? Porque tem gente que está vivendo um círculo de fraqueza a vida toda e nunca é firme. Quem está entendendo? Está vivendo um círculo sempre de fraqueza e nunca firma naquilo que Deus quer que ele firme. Ela foi firme. Falou, não importa o que ele está falando. Eu estou o quê? Essa firmeza fala assim, veio da fé. Faça tudo que ele... Maria já tinha entendido isso lá atrás, viu? Você entendeu, né? Faça tudo que ele vos disser. Irmãos, Deus está precisando de uma igreja mais firme. No que, pastor? Na palavra. Mais firme na oração. Sim ou não, irmão? Essa pandemia roubou de nós nosso tempo de oração. Sim ou não? O povo está andando parecendo zumbi, irmão. O povo está parecendo lunático. Todo mundo está perturbado da cabeça. Sim ou não? Nosso tempo de oração na semana é pouquíssimo. Quantas vezes você joelhou nessa semana? Você bateu o seu joelho, fechou a porta do seu quarto. Falou, Deus, o pecador acabou de chegar. É eu mesmo. Estou aqui. Deixa eu falar um negócio para o senhor. Minha vida não está fácil, não. Deus, tem misericórdia da minha vida. Me socorre, Jesus. Você está vendo aquele boleto lá? Não tem como pagar. Deixa eu falar um negócio para o senhor. Me ajuda, Senhor. Tem misericórdia. Prospera minha empresa. Prospera meu negócio. Jesus, aquela empresa também é sua. Pai, me ajuda. Não deixa fracassar, não. Não deixa dar errado, não. Joelhar bateu, já falei, me perdoa, meu Deus, como eu tenho sido ignorante. Como eu tenho sido bruto com os meus filhos. Os meus filhos, quando eu chego em casa, o cachorro corre primeiro, depois eles correm de mim.
Tem misericórdia de mim, Jesus. Me ajuda. Eu não quero viver o que meu pai viveu, eu não quero ser o que meu pai foi. Me liberta. Quantas vezes você bateu o seu joelho só nessa semana para pedir a Deus um socorro? Nós não temos tempo de orar mais, nós temos tempo, irmão, de andar igual um zumbi doido. Sim ou não, irmãos? Nós andamos robotizados assim, ó, sim ou não? Ó, a lombar aqui é o principal, viu? Gente, Jesus está fora, não tem nada a ver. Dá uma olhada. Se semana eu tive que ir. Pessoa dentro do carro mexendo no celular, parou na avenida, irmão. No meio da avenida, está lá. Eu parei com o carro, falei, meu Deus, será que você está passando mal, alguma coisa nesse sentido? Que a gente pensa isso, né? Aí de repente eu dei uma ré assim, cheguei, olhei bem no vidro assim. Eu pensei que não tinha amanhã na vida do cara, não. Olhei para ele e falei, deixa eu falar. Ele guardou o negócio e foi embora. Falei, Jesus, o negócio não está certo, não. Nós precisamos, fala comigo, ser mais firmes naquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Por quê, pastor? Porque o que Deus está para te entregar, Ele não vai te entregar de mão beijada, não, irmão. Davi recebeu de mão beijada? Jeremias, Isaías, os profetas, os que estão lá em Hebreus, heróis da fé, recebeu de mão beijada? Por que para nós vai ser? Deus vai aliviar? Não, irmãos. O negócio é sério, irmão. O negócio é estreito. Nós precisamos, fala comigo, ser mais firmes. Olha o versículo aí 7, para você ver que coisa forte. Estou acabando. Está acabando é o tempo. Disse-lhe Jesus, enchei de água o quê? E encheram até o quê? Até onde? Versículo 8. E disse-lhes, tirai agora o quê? Entenda isso, irmãos. Só vai ter a ação de Jesus quem firma na fé naquilo que está crendo. Vamos de novo? Só vai ter a ação de Jesus quem firma na fé que está crendo. Versículo 7. Olha que coisa forte, irmão. Fala comigo, Deus prova e recompensa. Fala a nossa fé. Por que Deus provou a fé desses homens? Sim ou não? Provou ou não provou? Esse servente podia falar alguma coisa? Eles tinham a opção de falar, não, eu não vou mexer com isso não. Podia? Esse tinha que fazer o quê? Fala assim, só crer. Era escravo, era servo. Jesus pegou para andar aquelas águas e pegar as águas e falar o quê? Servir, irmão. Eles viram a transformação? Eles só levaram. Esse é o mistério. A gente quer ver para depois levar. Sim ou não? Se não aconteceu, eu não levo. Não, aqui é diferente. Eles levaram para acontecer. Nós quer que aconteça para levar alguma coisa. Está pegando? Viu como é a nossa fé? Nós quer ver para levar. Eles levaram sem ver nada e sem poder falar. Deus prova a nossa fé, irmãos. Os desafios é para nos fazer crescer. Fala crescer. Para ver crescimento de Deus na nossa vida. Nós não podemos, irmãos, em nome de Jesus, fala assim, em nome de Jesus, ser fracos na fé. Tem uma fé fraca, uma fé almática, quer dizer, uma fé só na alma. O culto só na alma. Não, irmão, nossa fé precisa ser uma fé, fala comigo, espiritual. Sim ou não? Fala comigo, só vai haver transformação se a sua fé for provada. Sim ou não? Esses homens aqui, a fé deles foi provada ou não foi? Irmãos, e muito. A gente lê, a gente acha simples, a gente só lê, é muito simples. Olha o versículo 9. E logo que o mestre Sala provou o quê? A água feita o quê? Não sabendo de onde, se bem que os que tinham o quê? Chamou o Sala ao esposo. Fala comigo, aonde Deus? Aonde o Senhor? Jesus Cristo passa. Fala assim, Ele traz bênção de transformação. Esse é o primeiro milagre que Jesus faz, irmãos. E a Bíblia vai dizer que na casa de Zaqueu Ele fez transformação, sim ou não?
Na casa da sogra de Pedro ele fez cura, porque não tem como Jesus passar e não haver transformação. Não tem como eu só aceitar Jesus e nunca ser transformado. Não tem como, irmãos. Se Jesus está passando na minha vida, vai haver transformações. Se Jesus está passando na sua vida, alguma coisa vai ser transformada nessa noite. O que eu não posso é aceitar, irmãos, nada mudar. Eu vivi uma vida cristã e nada acontecer. Eu preciso viver um milagre da parte de Deus. Eu preciso viver, fala comigo, eu preciso viver transformações da parte de Deus. Sim ou não, irmão? Olha o versículo 10. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o quê? E quando já tem bebido bem, então o quê? Mas tu guardaste até agora o quê? O quê? Esse filho fala assim, esse vinho era bom. Representava alegria. Jesus sempre tem a melhor, fala assim, estratégia. Você viu que o acesso de Jesus na casa gerou transformação dentro do ambiente? Porque Jesus mudou, fala comigo, a estratégia mudou, irmãos. O que você quer dizer com isso, pastor? Se você quer ver algumas mudanças, mude sua estratégia. Porque se você mudar a sua estratégia, você muda o resultado da guerra. Se você mudar algumas estratégias, você muda o resultado do problema, da dificuldade. Tem gente vivendo o mesmo problema, porque nunca muda a estratégia. Está vivendo no perrengue, mas também não muda a estratégia. Está vivendo sempre pendurado na dificuldade, mas também não muda a estratégia. Entenda, sem mudança de estratégia não vai haver transformação, irmãos. Jesus, a primeira coisa que ele fez aqui foi mudar o quê? Ele falou, o mestre Sala falou, isso aqui não é normal não. Todo lugar que Jesus está, ele sempre vai mudar as estratégias. Pastor, o que isso quer dizer? Pois é, num culto como esse, Jesus está aqui, nós precisamos mudar nossas estratégias. Se eu fizer o mesmo culto de domingo passado, do mês passado, do ano passado, não vai acontecer nada, eu preciso mudar a estratégia aqui dentro. Se eu ficar sempre do mesmo jeito, vai mudar alguma coisa? Não, irmão, eu preciso mudar, fala comigo, a estratégia. Pastor, domingo que vem eu quero acessar algo grande. Pois é, se você quer algo grande, você tem que entregar algo maior. Pastor, essa semana eu vou fazer um jejum, domingo que vem meu culto vai ser diferente. Pois é, você mudou a estratégia. Quem está entendendo, irmão? Pastor, essa semana eu vou começar a orar todos os dias. Eu vou fazer uma oração de todos os dias, vou orar naquele mesmo horário. Entenda, você está mudando o quê? Vai mudar o quê? O resultado. O nosso maior problema é que a gente quer fazer o mesmo culto e receber coisas diferentes. Não vai acontecer. Jesus, a primeira coisa que ele fez foi, eu vou impressionar todo mundo de que jeito? Servindo um bom vinho, e eu vou mudar a estratégia. Isso aqui é uma palavra que a gente dragoniza ouvindo ela. Sim ou não? Porque a palavra ela é simples demais, irmãos. E ela te cobra fazer alguma coisa. Porque você está esperando Deus fazer, e Deus está falando, não, eu estou esperando é você mudar a sua estratégia. Não, mas esse ano eu não recebi nada. Pois é, porque suas estratégias foram a mesma. Na voz a mesma coisa. O ano inteirinho fazendo a mesma coisa. Vai mudar alguma coisa? Não, irmãos. As atitudes as mesmas, sim ou não? Semana inteirinha, não pega uma Bíblia para ler. Não vai buscar em oração. Chega aqui e quer receber. Receber o que, santo? Semana inteirinha nunca pega na Bíblia. Não quer saber de Bíblia. Não, pastor, ler é muito complicado, me dá um sono. Pois é. Na hora da perrengue não dorme nem a pau. Aí você lembra da Bíblia. O Senhor é meu pastor, a gente só sabe esse. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Potente descansará. Deus é mais. Deus é mais mesmo. Você quer menos. Pegou a visão? É uma verdade, mas essa palavra é tão cabulosa, é tão simples, que você consegue entender o que Deus quer fazer no culto. Hoje, a palavra é deixando Jesus acessar a gente. Então, se você rasgar o coração e falar, Deus, o mentiroso sou eu. Eu sou o mentiroso. Mas eu estou cansado. Chega, vou mudar minha vida. Tá bom, até aqui já deu. Agora eu vou começar a plantar a verdade. O que eu vou colher? Verdade, irmão. Eu já fui mentiroso, irmão. Você que quer ser mentiroso. Quem está entendendo? É horrível. Nós, nesse culto,
precisamos mudar a nossa estratégia. Jesus ensinou bem claro, a pessoa ficou impressionada, que não é normal isso acontecer. Por quê? Entenda isso, o normal é eu entrar e ir embora do mesmo jeito, sim ou não? O anormal é eu receber, não é? Sim ou não, não é? Mas tinha que ser o contrário. O normal era eu entrar e receber. Quem está entendendo, irmãos? Só que a gente entra cheio de tanta coisa, que a gente entra, sai e acha normal. E consegue pôr a culpa em algumas coisas. Ah, a palavra hoje não foi tão boa. Ah, o louvor nem cantou a que eu gostava. Não é assim, não é? Nossa, hoje, meu Deus, está muito frio lá na igreja hoje. Nossa, esses 3 ar ligados. Pois é, a estratégia sempre é a mesma. Então vai continuar do mesmo jeito. Entenda, irmãos, Jesus precisa estar na casa, ele tem que ser convidado. Não fica nessa religião achando que você é crente, que você vem na igreja, sua vida vai mudar. Não, não vai mudar. Você tem que ir para a guerra, guerreiro. Guerreira, você tem que ir para a guerra. Levantar a mão dentro da sua casa e falar, ô Satanás do inferno. Essa semana eu mandei um irmão fazer isso aí. Você pega o óleo aqui, põe em cima da cabeça do abençoado e manda a palavra. Quando você pôr a mão na cabeça dele, o demônio vai sair. Irmãos, é ação. Nós não estamos aqui de brincadeira, não. Nós não estamos aqui de ha-ha-ha, não, irmão. Nós estamos aqui para aplicar a Bíblia. Está entendendo? Se você entrar aqui achando que vai ficar do mesmo jeito, não vai não, irmão. Tem negócio, você vai viver uma vida que nada vai mudar. Uma vida, a mesma coisa. Ah, será que Deus vai fazer? Não, irmão, Deus não vai fazer. Deus, pastor, Deus vai agir. Não, irmão, na minha omissão Deus não vai agir. Quem está entendendo, irmãos? Na minha falta de fé Deus não vai agir. Na minha incredulidade Deus não vai agir. Na minha preguiça espiritual Deus não vai agir. Quem está entendendo, irmãos? Nós passou o ano inteiro. O Novo Testamento tem 260 versículos, viu? 259, por certo. 259. Você pega 259 e divide por 6. Por 6 meses. 6 meses do ano. Irmão, vai dar aí, em média aí 3. É coisa básica. 3 versículos no dia. Você lê 3 versículos. Você vai ler todo o Novo Testamento 6 meses. Capítulo, perdão. Estou falando errado, capítulo. Pastor, mas eu nunca consegui ler o Novo Testamento porque você não mudou a estratégia. Está sempre a mesma. Pastor, eu nunca li as cartas de Paulo. Começa na onde? Colossenses? Não, meu querido, começa em Romanos. Está entendendo? Pastor, eu nunca consegui ler o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Por quê? Sempre a mesma estratégia. Pastor, eu nunca consegui ler a Bíblia. Tem 20 anos que eu estou na igreja. Pois é, multiplica 20 anos e divide a Bíblia. Nós vamos ficar com vergonha, irmão. Vamos, não vamos? Vai ficar com vergonha, vai? Pastor, eu não quero ler, não. Pastor, nem Apocalipse eu não quero. Apocalipse é um livro perigoso. Pois é, Apocalipse não quer dizer fim dos tempos, nem destruição, nada disso. Apocalipse quer dizer o livro da revelação de Jesus Cristo. Quer dizer revelação e não destruição. Porque a gente não tem instrução, a gente é ignorante, por isso que a gente não busca. Aquilo que não me estimula a viver, entenda. Eu estou te ensinando a deixar Jesus acessar a sua vida. Quem já pode pensar, irmãos? 259. Quantos? Capítulos. Se você ler 10 por dia, você acaba o Novo Testamento em quantos dias? Quantos? Você sabia que para ler 10 capítulos da Bíblia, você gasta 1 hora do seu tempo? Sua semana tem 168 horas. A gente não consegue ter 1 hora para descobrir o que está nos mistérios da palavra. Isso é uma vergonha para nós. Mas a gente quer chegar aqui e acessar como se a gente entendesse. Só tem que me dar, só tem que fazer. Não, irmãos. Se você tem direito, você tem dever. Ninguém que tem direito vai ficar sem um dever. Todo mundo que tem direito também tem um dever. Quem está entendendo, irmãos? Pastor, eu tenho um direito. Pois é, o seu direito está no seu dever. Pastor, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito, é minha herança. Pois é, você precisa saber o que ele conquistou lá. Esse é o seu dever. Porque é seu direito. Quem está entendendo, irmãos? É complicado pregar uma palavra dessa, porque os irmãos dragonizam. Os irmãos da internet também. Depois fica, pastor do céu. Pastor do céu não, irmão, só tem essa palavra, não tinha outra. Só tinha essa. Então eu tenho que pregar que eu tenho. Quem entendeu, irmão? Quem pegou? Nós precisamos, fala comigo, mudar o quê? Ou você quer ficar nessa situação? Até quando? Até quando você quer ficar desse jeito? Até quando você quer viver essa vida? Até quando você quer ficar nessa vida, na sua parte da sua vida que está medíocre, está ridícula? Até quando você quer ficar assim? Irmãos, eu oro igual o Jó falou. Depois vocês buscam o texto, está no Google.
Tá Google não, tá na Bíblia. Quer dizer, dá um Google que tá na Bíblia. Jó um dia levantou e falou assim: Deus, hoje a minha queixa é de um revoltado. Não contra o Senhor, mas contra essa situação. E Jó começou a falar e falar e falar. Até que Deus manifesta. Deus vem na onde? Fala assim, de dentro de um redemoinho. Porque Deus fala de dentro da dificuldade. Você está entendendo? Naquele dia Jó falou: preciso que Deus fale, vou mudar minha estratégia. Estou sofrendo demais. Minha situação não é brincadeira. Eu já estou revoltado com essa situação. Irmãos, entenda. Nós precisamos, em nome de Jesus, não aceitar aquilo que o inimigo está impondo. Aquilo que o diabo, você está caminhando e parece que nada dá certo, nada muda, nada está funcionando. Entenda, fale com Deus, vai ser. Irmão, você não está entendendo, Deus é poderoso demais. Nós temos direito, mas também nós temos dever, quem está entendendo? É que nós só queremos ter direito sem ter que fazer nada, assim não funciona. Quem tem direito tem dever. Quem está entendendo, irmãos? Então eu creio que ainda esse ano nós vamos mudar nossas estratégias. Que sim ou não, irmãos? Esse ano nós vamos chegar no final da semana e falar: Jesus, li 30 versículos do Novo Testamento. Comecei Mateus nessa semana e terminei 28 capítulos. Marquei todas aquilo que me chamava a atenção, estou vivendo a palavra. Quem está entendendo, irmãos? Porque, irmãos, entenda, a única coisa que não vai passar nessa terra é a palavra dele. Céus e terra vai, irmão, tudo vai passar. O que você está vendo aí, tudo vai passar. O que não vai passar é a sua palavra. Tudo, irmão, seu sonho, entenda isso, o sonho seu de 10 anos atrás, hoje você já não sonha com ele mais. Sim ou não? Não é verdade? As coisas evoluíram, sim ou não? Você já não quer aquilo lá mais, você quer uma coisa melhorzinha, não é? Sim ou não, irmão? Então as coisas vão passar, mas o que não vai passar é a sua palavra. Então fique de pé no nome de Jesus e nós vamos orar. Nós precisamos mudar a nossa estratégia para mudar o resultado dessa guerra. Mudar o resultado do problema, mudar o resultado da dificuldade. Eu te mostrei hoje que há uma diferença entre você acessar Jesus e Jesus acessar você. Quando eu acesso Jesus, eu gero salvação. Quando Ele me acessa, gera transformação. E para Ele me acessar, eu preciso primeiro, fala comigo, convidar Jesus. Essa é uma oração para nós convidar Jesus na nossa vida, irmão. Nós precisamos convidar Jesus. Nós precisamos clamar a Ele e falar: Jesus, eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Não como só o Salvador, mas como o transformador de todas as coisas. Porque nós vivemos uma vida cristã talvez no automático, religioso demais, achando que pelo fato da gente saber algumas coisas, ou estar na igreja, as coisas vão mudar. Não, irmãos. Jesus está atrás de pessoas que vai viver na verdade, o impossível, o improvável, aquilo que ninguém está acreditando, e Deus está falando: olha, eu vou fazer na sua vida, eu vou fazer na sua casa, eu vou fazer na sua família, eu vou fazer sobre os teus filhos, eu vou fazer, eu vou mudar. Eu vou transformar o que não pode ser transformado. Eu vou transformar aquilo que é impossível. O que nós precisamos é isso, irmãos. É determinar no Senhor e acreditar que Deus está fazendo aquilo que só Deus pode fazer, irmãos. Quero que você feche seus olhos aí com o Espírito Santo, que Ele está em você nessa noite. O Espírito Santo está em você e está em mim, irmãos. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Uma função do Espírito Santo é nos convencer de toda a verdade. Outra função do Espírito Santo é de nos convencer do pecado e depois do juízo. O Espírito que está em nós não erra, Ele nos conhece, porque Ele está dentro de nós. Então o Espírito Santo te conhece, irmão. Não adianta você ficar escondendo, achando que não é para você, porque tem gente que escolhe atrás de seu orgulho espiritual, acha que é alguma coisa, ou que sabe alguma coisa, tem um orgulho espiritual. Pastor, eu tenho muitos anos na igreja. Pois é, irmãos, esse orgulho espiritual não vai mudar nada na nossa vida. Num momento como esse, eu preciso abrir mão desse orgulho espiritual e falar: Deus, sou eu mesmo, eu preciso ter uma experiência com o Senhor. Já tem muito tempo que o Senhor não fala comigo, já tem muito tempo que eu não escuto a sua voz, já tem muito tempo que eu não escuto, ó Deus, o Senhor falando meu nome. Tem muito tempo que eu não escuto, ó Deus, a voz da tua direção. Espírito Santo, tem muito tempo que eu não escuto a sua presença, aquela presença que chega, e quando o Senhor chega eu sinto a sua presença, Deus. Tem muito tempo, Espírito Santo, que eu não tenho uma experiência com o Senhor.
Pai, nessa noite é dia de mudar essa estratégia. Tem muito tempo, Deus, que eu estou andando no automático, eu estou carnal, que as coisas estão andando, eu estou achando que está tudo certo, mas infelizmente eu estou vivendo uma ilusão. Nessa noite, você e eu precisamos ser sinceros, igreja. Deus nos chamou para ser sinceros. Eu sei que nessa noite a presença do Espírito Santo de Deus está aqui na minha e na sua vida. Nós não podemos abrir mão disso, igreja. A palavra foi liberada, e se a palavra foi liberada, milagres vão acontecer. Mas para esse milagre acontecer hoje, depende de mim, depende de você. Não tem como eu ficar com orgulho espiritual ou com orgulho natural, tentando terceirizar. Não é para mim não. O pastor falou, eu não concordo, eu não aceito. Pois é, irmãos, infelizmente, se nós não concordamos, nós não somos transformados. Tem coisa que Deus não vai explicar, igreja. Tem coisa que Deus só vai falar. A gente não precisa de uma explicação, a gente precisa só obedecer para viver. Tem coisas que Deus ele não vai explicar, igreja. Ele não vai te explicar, Ele só quer que você obedeça. Não dava para Deus explicar para Abraão que Ele queria que Abraão descobrisse que amava a Deus. Não dava para explicar, Abraão, deixa eu te explicar, você vai levar o Isaac para o monte. Não dava para explicar, irmãos, era só Abraão obedecer. Tem coisas que não dá para explicar, irmãos. Não dá para explicar como com a rocha da água. Não dá para explicar, igreja. Tem coisas que a gente não tem como explicar. Não dá para explicar como com a rocha vai jorrar água no meio do deserto. Não dá para explicar como que o maná cai do céu e alimenta 2 milhões e tanto de pessoas. Quais 3 milhões de pessoas? Não dá para explicar um negócio desse. O que você quer dizer com isso, pastor? Que tem milagres que a gente não explica. Tem milagres que a gente precisa entender, irmãos. Que Deus está fazendo algo diferente na nossa vida. Tem milagres que a gente não explica. Tem milagres que a gente não consegue entender. Mas eu quero te dizer, Jesus já acessou esse lugar, irmãos. Eu creio que Jesus está aqui, irmãos. O que eu preciso agora é deixar Jesus me acessar, irmãos. O que eu preciso agora é deixar Jesus entrar no meu coração, na minha vida, na minha casa. Você não está aceitando Jesus de novo não, igreja. Você está deixando Ele entrar para fazer uma obra na sua vida, na sua casa, na sua família. É isso que Jesus quer nessa noite. Ele quer entrar, igreja, na nossa vida. Ele quer entrar naquela situação que você não sabe resolver. Ele quer entrar nessa situação que você não sabe resolver. Segura aí o louvor, com seus olhos fechados. Eu vou falar de novo. Jesus quer entrar na situação que nós não sabemos resolver. Jesus quer entrar, irmão, na situação que não muda, tem anos. Você tem um aí, eu tenho um aqui. Jesus quer entrar nessa situação que não muda, que entra ano e sai ano, você aprendeu a conviver com isso. Jesus quer entrar naquele pecado de estimação, a gente já aprendeu a viver com ele. É um pecado de estimação, ele está com a gente. Ele anda com a gente, ele é de estimação. Ele está sempre na nossa casa, ele está sempre na nossa vida. Aquele pecadinho de estimação, ele acontece na internet, ele acontece na nossa voz, ele acontece na nossa fala. É um pecadinho de estimação. A gente está achando que Jesus, ele está vendo e está fazendo cara de brisa. Vai estar tudo certinho, nada vai mudar. Não, pastor, não dá nada não. Pois é, Jesus quer entrar aí. Jesus quer mudar a sua história nessa área. Jesus quer mudar a nossa história, irmão. Nós somos uma igreja que vamos para o céu. Aqui nós não estamos de brincadeira não. Nós estamos pregando palavras para levar o povo para o céu. Jesus quer entrar, irmãos, naquele fracasso que você esconde. O Espírito Santo de Deus está me falando, irmão. Tem pessoas aqui que estão escondendo fracasso. É aí que Jesus quer entrar. Todo mundo está achando que você está vivendo um mar de rosas. Você está vivendo um fracasso. E está alimentando o fracasso. Deixa Jesus entrar no fracasso da sua vida, irmãos, e mudar a sua história. Porque se Ele entrar, vai ser vitória.
Se ele entrar, vai ser transformação. Se ele entrar, vai ser mudança. Se ele entrar, vai ser transformação. Se ele entrar, irmãos, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Jesus quer entrar, irmãos, hoje nos fracassos. Nós só precisamos convidar Ele, nós só precisamos deixar Ele entrar. Esse culto aqui não tem nada a ver com o culto de domingo passado, irmãos. Hoje a unção é outra. A unção hoje é de transformação. Domingo passado foi de milagre, foi de multiplicação. E não tem como haver transformação se não haver dor, irmão. Se não haver entrega, se não haver medo sendo quebrado, se não haver tempo sendo, na verdade, rompido, se não haver, irmãos, riscos sendo, na verdade, corridos. Para nós ser transformados, Ele morreu na cruz, irmãos, teve um preço. Nós queremos viver uma vida medíocre cristã, uma vida que nada muda, nada acontece, uma vida que nós caminhamos do nosso jeito, do jeito que dá, do jeito que é para ser. Chega, igreja! Hoje eu vim na unção de um profeta, irmãos. Hoje eu não vim na unção de pastor. E eu sou perigoso quando eu estou profetizando, irmãos. Porque o que Deus manda eu falar, eu falo. Eu não escondo nada. Eu só dependo de Deus, irmão. Mais ninguém. Ninguém. Eu só dependo de Deus. O que Ele manda eu falar, irmãos. Quando a unção me pega, lá e vai. Talvez você não entendeu a seriedade da palavra. Talvez você está preocupado em ir embora e a sua vida está indo embora e nada está mudando. Do jeito que você está preocupado em ir embora, a sua vida está indo embora e nada está mudando. Nada está acontecendo. Nada está transformando. Nada está acontecendo. Ah, eu só quero ir embora. Pois é, do jeito que você está preocupado em ir embora, a sua vida está indo embora e nada está mudando. Deus, nessa noite, irmãos, Ele nos chamou a atenção para uma palavra. Jesus quer ser convidado. Casamento fala de aliança. Qual que é a sua aliança que você tem com o Senhor? Tem gente aqui que precisa fazer uma aliança com o Senhor hoje em algumas áreas da sua vida. Você precisa se aliançar com Deus, irmãos, em algumas áreas da sua vida. Deus, nessa noite, irmãos, Ele nos chamou a atenção para essa palavra. Jesus quer ser convidado. Precisamos mudar a estratégia. Talvez a única coisa que nós não fez nesse culto até agora foi chamar Jesus. Até agora a única coisa que nós não fez foi chamar Jesus. Até agora Jesus não entrou na nossa vida. Até agora Ele não entrou na nossa casa. Até agora Ele não entrou no nosso coração, nos enganos do nosso coração, nas nossas almas. Até agora nós estamos dando desculpa. Ah, mas é por isso. Ah, eu não sei qual que é meu propósito. Não sabendo qual é o propósito, mas também não faz nada. Porque está esperando saber qual que é o propósito. A gente descobre o propósito é fazendo, igreja. É fazendo alguma coisa que você descobre o seu propósito. Mas você vai chegar diante do tribunal de Cristo com essa desculpa. Ah, Deus, eu não fiz porque eu não sabia qual que era o meu propósito. E Deus vai falar, você não fez nada, por isso você não descobriu qual que era o seu propósito. Se você quer ser transformado, deixa Jesus entrar. Deixa Jesus acessar a sua vida. Porque tem hora que a nossa vida está tão complicada que só Jesus quer entrar e mais ninguém. Tem hora que a gente está sorrindo, mas quer estar chorando. Tem hora que nós estamos rindo, mas quer estar em prantos. Tem hora que a nossa vida está tão complicada que só Jesus quer entrar nela, irmãos. E a gente não convida Ele para entrar. A gente está vivendo um fracasso, está segurando, achando que está tudo certo. É igual aquele empresário que já quebrou e está mantendo o padrão. Já quebrou tem tempo, mas está mantendo o padrão. Está saindo do mesmo jeito, viajando do mesmo jeito. Não reduziu o gasto nem nada. Quando é feio ele vem à falência. Porque quis manter o padrão. Nós fazemos assim na nossa vida espiritual. Estamos quebrados e quer manter o padrão. Já estamos quebrados.
e quer manter o padrão. Mantendo o padrão, a gente vai falir na nossa fé. Hoje é noite de mudança, igreja. Hoje é noite de nos deixar ser transformados por Ele. Eu tenho áreas na minha vida que eu falei hoje, chega, deu um basta, já tá bom. Esse ano, do ano que vem, não vai. Tem coisas que você não pode levar para o ano de 2024. Coisas do ano 2023 não pode passar para o ano de 2024. O que você não pode levar? O que você não pode levar para o ano de 2024? Você sabe o que você não pode levar. Você precisa dar um basta, mudar sua estratégia. Você precisa falar para o Espírito Santo: chega, já deu, até aqui acabou. Hoje grave isso. Hoje o culto é de transformação. E não é transformação do irmão, não, é transformação minha. É minha. É da minha casa, é da minha família, é do meu casamento, é dos meus negócios, é das minhas finanças, é dos meus bens, é das minhas emoções, é das minhas aflições, é das minhas angústias. Hoje o culto é de transformação. Se você deixar Jesus entrar, sua vida nunca mais é a mesma. Que até quando você vai viver? Tem casamento que já está falido, irmão, está mantendo o padrão. Já quebrou tem tempo e está mantendo o padrão. Não quer socorrer, não quer pedir socorro não, não quer pedir Jesus para entrar não. Casamento já faliu, agora vai quebrar. Quem quer manter o padrão? Seja sincero. Seja sincero. Deus nos chamou para ser sinceros, não para ser perfeitos. Seja sincero. Fala: Deus, já acabou mesmo. Eu olho para esse homem, vejo graça. Deus, olha para essa mulher aí, não estou vendo graça. Senhor, já quebrou, me socorre, tem misericórdia, me renova o amor, o carinho, renova a comunhão, renova o respeito, Deus. Tem casamento aqui que acabou o respeito, já não tem respeito mais. O marido xinga a esposa, o esposo xinga a esposa, que vergonha. Isso é uma vergonha. E está aqui na igreja, mantendo o padrão, só mantendo o padrão. Hoje é noite. Ou você deixa Deus entrar, ou você deixa Jesus entrar. A nossa vida precisa mudar. Eu não vou levar algumas coisas para o ano 2024. Não vai comigo, eu vou passar sem essas coisas. Deus vai mudar ainda esse ano. Eu estou aberto às transformações. Quem não está aberto às mudanças não está pronto para o crescimento. Vou falar de novo: quem não está pronto para as mudanças não está pronto para o crescimento. Deus nesse ministério esse ano todo está fazendo algumas mudanças, nós não estamos entendendo. Você vai ficar para trás e não vai entender o crescimento. Não vai entender. Quem não está pronto para as mudanças não está pronto para o crescimento, igreja. Grave isso. Deus nessa noite está falando comigo e com você. Abra o seu coração, deixa Ele entrar. Esse culto não tem nem como acabar, porque não acaba hoje. Talvez ele acaba só domingo que vem. Não tem como encerrar um culto desse. Deus está falando comigo, está falando com você. Você pode até falar: ah, não, tá, Ele está falando com você, Ele está falando comigo. Nós precisamos mudar a estratégia, irmãos. Nós precisamos ser firmes. 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 Do jeito que está, as coisas não vão mudar. Nós precisamos mudar a nossa postura e as nossas estratégias. Até aqui já deu. Chega. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Deus nessa noite está te dando a oportunidade, e a oportunidade para mim, a viver uma vida diferente em Cristo. Quando eu falei para Jesus entrar, Ele perguntou: se eu fosse na sua casa, Wes, por onde eu entraria? E eu fiquei pensando nisso. Será que o Senhor batia pela porta da sala, ou entraria pela porta da cozinha? Ou você entraria pelo quarto? Aonde o Senhor entraria? Por onde Jesus vai entrar, irmãos, é aonde está a dificuldade. Tem uns que estão na sala, Jesus não está nela. É o único lugar que Ele não está, é onde mais rouba o tempo dessa pessoa.
Ele não tem tempo de encontrar Jesus no quarto, porque a sala não deixa. Grave isso, igreja. Se Jesus fosse na sua casa hoje, por onde ele entraria? Essa palavra é muito séria, irmãos. Nosso maior erro é achar que nós já sabemos, achar que nós já é crente. Eu te digo com sinceridade do meu coração, eu preciso que Jesus entre na minha vida. Eu preciso que Jesus entre na minha casa. Eu preciso que Jesus entre na minha família. Eu preciso que Jesus entre, irmãos. Eu preciso viver algumas transformações. Elas são reais e são firmes, são palpáveis. Só Jesus pode fazer. O que não dá, irmãos, é na hora que já deu tudo errado, a gente querer que Jesus faça num minuto. Não vai ser assim, irmãos. O que não dá é isso, a gente deixar o trem dar errado, pendegar, não buscar nada, e a gente querer que Jesus resolva num segundo aquilo que a gente demorou um tentão de omissão, não querendo tomar a decisão. E aí deu errado, a gente quer Jesus, socorre. Entenda isso, irmãos. Nessa noite, grave isso, irmãos. Jesus está aqui, a única coisa que Ele quer é entrar. Convide Ele para a sua vida, para o seu fim de ano. Você já viu o tanto de opressão que tem nesse mês? O tanto de peso que está tendo nesse mês, que está para vir em dezembro? O tanto de opressão, o tanto de gente insatisfeita, tanto de gente com dificuldade, um lugar chovendo alagado, outro lugar com a seca, que nunca viu, um lugar queimando. As pessoas desempregadas, uma angústia na nação, pessoas passando fome, pessoas que confiou, achou que ia mudar, infelizmente piorou. Eu te digo uma coisa, nesses últimos dias do ano, nós precisamos agir de sabedoria. Vou te falar de novo, nesses últimos dias desse ano, nós precisamos agir de sabedoria. Nós precisamos ser sábios. Sabedoria, igreja. Não no desespero, não na angústia, não na inteligência natural, mas na sabedoria de Deus na nossa vida. Você consegue colocar a mão no seu coração aí? Espírito Santo, a cada um que está na mão do coração, querendo nos vendo pela internet, Senhor, faz essa obra. Hoje o culto ele é pessoal, ele é para nós, ó Deus. Hoje é transformação, sou eu que preciso. Não dá para falar que é minha mulher, não dá para falar que é meus filhos. Ah, a culpa é dessa menina. Não, a culpa é sua. Para de pôr mais aonde você tem que pôr um ponto e falar, sou eu mesmo, é errado que sou eu mesmo. Eu vou mudar. Vocês me ajudam a mudar. Eu vou mudar. Chega, já deu. Estou disposto a viver isso mais não. Até aqui já deu, vou mudar. Não dá para ficar cobrando, irmão, falando que é o diabo onde eu não transformo, onde eu não aceito transformação e não aceito mudança. Não é o diabo, é eu mesmo. O diabo é eu. Eu que sou o diabo. Eu preciso deixar Deus fazer. Não dá para ficar culpando o Satanás onde eu não mudo. Não dá para ficar culpando o diabo onde eu não tomo uma decisão. Não dá para ficar culpando o diabo onde eu não tenho uma ação. Onde eu sou crente. Ah, eu sou crente. Grande coisa é ser crente. Eu ser crente não vai mudar nada, irmãos. Eu preciso ser imitador de Cristo. Eu preciso ser cristão. Eu preciso imitar Ele. Eu preciso que a minha casa tenha Cristo. Eu preciso que a minha casa tenha Cristo, irmãos. É isso que eu preciso. Eu só preciso de Jesus lá. Só isso. De mais nada. O resto é religião. O resto é conversa fiada. Eu só preciso ter fé e obedecer. E se eu tiver fé e obedecer, Cristo vai estar. Só disso, irmãos. Hoje eu vim na veia de um profeta. Eu estou profetizando desde quando eu comecei a pregar, irmãos. Deus me mostrou a mente de algumas pessoas. Deus tem esse mistério comigo. Eu consigo saber a mente de algumas pessoas. Deus me mostrou o pensamento de algumas pessoas. Quando Deus mandou naquele mistério que a mão das pessoas ficam presas, eu consigo saber o que está no pensamento das pessoas, na mão da pessoa que está preso. Hoje Deus me deu esse mistério. Eu consegui ver a mente de algumas pessoas. E Deus falou, tá vendo, Wesley, como tá? Eu falei, tô vendo, Senhor. E Ele falou, pregue, só prega a minha palavra. Não se desanime, só prega a minha palavra. E isso Deus me ensinou, irmãos, a não voltar atrás. O que eu vim para pregar, eu prego. Eu não mudo a pregação porque a plateia não está gostando. Eu prego.
o que Deus mandou. E eu nunca vim sair para pregar o que a plateia gosta. Eu só prego o que dá. Eu só consigo pregar o que Deus me entrega. Se Ele não me entregar, eu não prego. Eu vou orar, nós vamos todo mundo ajoelhar, chorar, para Deus dar a palavra para o pastor. Nesse ano eu preguei quase todo ano, todos os domingos, mensagens diferentes, temas diferentes, para a mesma plateia. Isso não é fácil, irmãos, tem que ter dependência de Deus. E tem gente que nem importou com a palavra que Deus deu. Eu fico triste. Aí Deus fala: fica não, filho, fui eu que te dei a palavra. Quem tem que ficar triste sou eu. Fala: mas Jesus. Ele falou: não, filho, fica triste não. Eles não rejeitaram, não foi você, a palavra foi eu quem dei. Eles estão rejeitando é a minha palavra. Fique tranquilo, filho, fica triste não. Domingo que vem eu te dou outra mensagem. Eu falei: então tá bom, Jesus. Domingo que vem eu chego aqui na mesma ousadia, na mesma coragem, na mesma intrepidez, na mesma convicção, na mesma certeza. E eu prego e ensinando. Você sai daqui sabendo o que você tem que fazer. No dia do tribunal de Cristo, quando for passar minhas mensagens, você pode ter certeza, as pessoas entenderam o que eu preguei, porque Jesus me deu esse dom. Não é meu, Ele me deu. As pessoas saem daqui sabendo o que tem que fazer. Você pode até não querer fazer, mas sabendo o que você tem que fazer, você sabe. E nessa noite a mensagem a unção que está aqui é transformação. E não tem como eu ficar alegrinho, dando pulo de alegria não, irmãos. Só se eu entender a mensagem. Aí eu deixo Jesus entrar e já começo a sorrir naquilo que Ele está transformando. Uau! Se eu entender a mensagem, eu deixo Ele entrar e falo: Jesus, o Senhor entrou, agora não cabe o pecado, não cabe a dificuldade, não cabe a escassez, não cabe a falta da alegria, não cabe a falta do vinho, não cabe, ó Deus, a dificuldade. O Senhor entrou, opere conforme a Tua presença. Aí não tem como as coisas não mudar. Aí eu vou vendo transformações. Oh Deus, nessa noite Jesus está te vendo, está vendo sua casa, está vendo a sua vida, está vendo a sua família, está vendo a sua mente. Eu nem vou encerrar o culto, não tem como encerrar um culto como esse. Se você entendeu a mensagem, você vai embora com ela na tábua do seu coração, e nessa semana Deus vai te transformando. E Ele vai pondo algum sentimento no seu coração, você vai só obedecendo. Fala: é do Senhor, faça. É do Senhor, faça. É do Senhor, faça. Eu estava almoçando essa semana, eu estava fazendo o quê? Almoçando essa semana no restaurante. Entrou uma mulher grávida, mais um menino, muito humilde. E eu fiquei observando ela pôr na comida, e ela pôs um prato de comida, só é para ela e para o filho dela. O menino do tamanho do Isaac, do Tiago. Menino grandinho, menino daquele tamanho, come pra caramba, irmãos. E ela, barrigudinha já de uns 8 meses. E ela muito humilde, irmãos. Ela foi pôr na comida assim no detalhe, eu observando aquilo. E aí eu me sentei, quando eu me sentei, eu olhei para ela, e aquele espírito de generosidade, ele saltou em mim. Quando eu fui para levantar, irmãos, para me fazer alguma coisa, eu fui tarde demais, irmãos. Eu só fiquei olhando. Veio uma senhorinha mancando, com muita dificuldade. Parou na mesa dela, olhou para ela, catou a ficha dela e falou assim: eu vou pagar. E eles comiam junto no prato. E ela falou: eu vou pagar, pode pegar, pode fazer outro prato. Irmão, aquilo me doeu, porque eu fui atrasado. Se nós não vivemos o evangelho de verdade, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Eu não estou de brincadeira, irmãos. E eu fiquei triste, irmãos. Eu olhei e falei: poderia ter sido eu. A velhinha voltou com a ficha dela na mão, foi no caixa, pagou e avisou: ó, o que ela comer está pago. Eu falei: renga, o que sobrou para mim? Nessa semana deixa Deus te transformar. Hoje eu vi como um profeta, irmão, e Deus me mostra. Eu já tive esse manto de ficar apontando para os outros, contar a vida dos outros. Eu já tive esse manto, não estou falando que é errado não, irmãos. Se Deus deixar que eu revelo, vocês tudo. Só que hoje o manto é transformação. Tem gente aqui que eu não posso nem falar, eu constranjo. Ah, o pastor conhece a minha vida. Você está enganado, irmão. Quando eu estou com o microfone na mão, é Deus que te conhece. Tem gente que fica: ah, o pastor falando da minha vida. Irmão, você está muito exclusivo. A mensagem tem 2 horas, 1 hora. Você está achando que eu preparei toda para você?
só para falar mal de você, só para falar do seu pecado, da sua dificuldade. Me ajuda, irmão. Me ajuda. Depois que você passou aquelas portas ali, nós não estamos de brincadeira. A coisa aqui dentro é séria. Aqui tem homem de Deus, irmãos. Aqui tem mulher de Deus. Entenda isso. Deus nesses dias, hoje, domingo, grave isso. Deus está querendo transformar a nossa vida. Mas a coisa mais simples nós não faz, nós não convida Ele. Nós estamos vivendo uma vida de crente no automático. Convida Ele, irmão. Quando você montar na moto, fala: Jesus, está aqui o lugar, ó. Senta aqui, vamos embora nós dois. Quando você entrar no carro, bata no banco, fala: Jesus, senta aqui, ó. Vamos conversar, estou indo lá para o centro de Goiânia. Estou indo lá para Aparecida de Goiânia. Senta aqui, ó, vamos conversar. Deixa eu falar um negócio, Senhor. Tá fácil não, viu? Senta aí, Jesus. Fala um negócio, Senhor, não tá brincadeira não, viu? Mas eu não vou desistir não, eu vou avançar. Minha empresa vai romper, viu? Minha empresa vai romper, eu vou ser grande. Coisa não tá fácil não, Jesus, mas eu vou romper. Eu vou avançar, eu vou ser honesto. Eu vou ser ofertante, eu vou ser dizimista, Senhor. Não porque tem que dar, não. É porque eu estou grato pelo que o Senhor está fazendo. Quem está entendendo, irmãos? Nessa semana, deixa Jesus andar com você, irmãos. Chama Ele. Fala: Jesus, entra aí. Deixa eu te falar um negócio para o Senhor. Está desse jeito minha vida. Preciso mudar algumas coisas. Irmão, Deus tem grandes coisas preparadas para nós. Não sei se você acredita nisso, mas eu vou falar. Deus tem preparado grandes coisas para esse ministério. Nesse ano, grave isso, eu já estou encerrando. Nesse ano, eu posso entregar o microfone na boca de qualquer um dentro desse ministério. Todos viveram um milagre. Todos. Nesse ano, todos viveram um milagre aqui dentro. Todos. Teve gente que nem é daqui, veio aqui uma vez no culto e viveu um milagre. Tem gente que veio num culto numa quarta e volta domingo para contar um milagre. Pastor, que dia o senhor orou? Pastor, a irmã estava pregando na quarta e eu recebi o milagre. Teve uma pessoa que contou pela internet, falou: pastor, a minha irmã pregou e eu recebi e vivi o milagre. Falei: a palavra, o milagre está na palavra, irmão. Grava isso, o milagre está na palavra. Levante suas mãos assim, ó. Nessa semana eu profetizo sobre a sua vida. Que você caminhe de transformação em transformação. Que cada passo que você der nessa semana seja passo de transformações. Que a palavra clareie os seus passos, que ela seja luz para o seu caminho. Que você possa viver nessa semana algo extraordinário da parte de Deus. Que tudo que está bloqueando, que está travando hoje, cai por terra. Toda palavra de maldição, toda palavra que foi liberada, que você não vai vencer, que você não dá conta, que você não é capaz, que nada vai mudar, hoje está cancelada. Hoje Deus está abrindo uma porta para você avançar e romper. Hoje Deus está quebrando o jugo. Hoje Deus está jogando por terra os embaraços. Hoje Deus está falando: agora eu estou começando a agir. E quando eu começo a agir, nada e ninguém pode me impedir, porque é agindo Deus quem o impedirá. Nessa semana você vai viver o agir de Deus de transformação. Tem pessoas aqui que vai precisar sentar com o esposo, sentar com a esposa, falar: olha, essa semana nós temos que mudar nossa estratégia. Vamos dobrar nosso joelho junto no pé da cama? Vamos. Pega o casal, pega na mão, dobra o joelho, os dois e ora. Ô irmão, você não sabe o que é isso não. O marido tem vergonha de orar perto da mulher. Ô irmãos, abre mão desse orgulho espiritual. Deixa sua esposa orar por você, põe a mão na sua cabeça, ela te conhece. Tem dia que eu paro no meio da casa e falo assim: Josi, ora pra mim, eu tô ruim. Profetiza aí. Eu tô em trevas. Eu não sei se vocês andam assim, só o pastor que é doido. Eu já andei em trevas, eu sei o que é treva, irmão. Eu já andei em treva. Tem dia que eu falo: Josi, ora pra mim aí. Ela fala: não, eu falo: ora aí, moço, você me conhece. Pode falar. Pode falar que eu tô ruim mesmo. Ela põe a mão na minha cabeça e começa a orar. Só que a gente: ah não, minha esposa orar pra mim. É, irmãos, é sua esposa que te conhece. Experimente isso nessa semana, joelho no meio de sua casa. Ô, ore pra mim que eu não estou bom não. Nós precisamos viver uma vida cristã, igreja. Hoje é transformação. Eu saio daqui transformado, não sei quanto a você. Nessa semana eu te digo uma coisa: Deus vai fazer grandes coisas. Porque toda transformação de Deus é milagre.
Vou falar de novo, nessa semana Deus vai fazer grandes coisas, porque toda transformação de Deus é milagre. Aleluia! Deixa Jesus acessar você nessa semana, porque Ele vai te transformar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida.